Bom dia. Um dos salmos mais populares e mais conhecidos de toda a Bíblia é o Salmo 23, que certamente todos nós conhecemos de cor. E o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e me guia mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma e me guia pelas veredas por amor do seu. Agora a coisa empena. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É no vale, é andando, caminhando no vale, que tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E é lá no vale, caminhando no vale, que tu unges a minha cabeça com óleo. E é lá no vale, a despeito de todas as situações adversas, que o meu cálice transborda. Por isso eu creio que a bondade e a misericórdia me seguirão. Me seguirão, sabe onde? No vale. Mesmo que eu tenha que passar pelo vale, ainda assim, eu não terei falta de bondade e de misericórdia. E tem mais, esse vale eu vou passar por ele. E sabe de uma? Eu vou habitar na casa do Senhor por toda a eternidade. Há um belo hino do cantor cristão que fala sobre a nossa condição de peregrino. Nós estamos aqui de passagem, nós não somos desse lugar. E eu quero convidar a congregação para que cantemos esse antigo e belo hino. Vamos continuar louvando ao Senhor. Eu acho que dificilmente vocês vão querer cantar esse hino sentados. Se você entendeu, então vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Isso promete nunca deixar-me. Eis-me com gozo, disse Jesus. Brilhos
Meus queridos irmãos, quando eu estava chegando agora pela manhã no culto, ainda entrando aqui pelo estacionamento, eu fui abordado por uma irmã nossa, uma senhora membro da nossa igreja, e ela rapidamente me contou de uns problemas que está enfrentando, porque nessas 2 últimas quartas-feiras eu tive o privilégio de estar aqui pregando e fazendo um estudo sequenciado sobre fé e sobre ansiedade. E ela estava nos cultos da quarta-feira e me abordou e conversou alguns problemas, e nós oramos rapidamente ali no estacionamento. Quando eu entrei aqui no templo, uma outra pessoa veio ao meu encontro, me abraçou, e rapidamente, não mais que 5 minutos, 4 minutos de conversa, essa pessoa também contou de uma crise uma crise pessoal, que ela vem enfrentando já há alguns anos. Meus irmãos, todos nós, sem exceção, temos que passar pelos vales da vida, temos que enfrentar estas fases difíceis, essas fases angustiantes. Sabe por quê? Porque a vida é uma mistura de alegrias e de tristezas. Na vida nós celebramos vitórias e amargamos também derrotas, sucessos e fracassos. E temos que passar por montanhas, e nas montanhas tudo é bom, porque temos uma visão privilegiada da situação, mas de vez em quando temos que também descer aos vales, e aí só sombras e só sombras. Ninguém escapa disso. O problema é que subestimamos muitas vezes o poder de Deus quando estamos passando pelos vales em função dos problemas que estamos enfrentando. Mas isto é um equívoco. Apesar dos problemas, Deus está presente, mesmo quando passamos por vales tenebrosos, por nossos dias de calamidade, de angústia. Deus está presente. Por isso eu quero, Aninha, eu acho que temos aí o Salmo 23, eu quero ler com vocês mais uma vez. Ainda que eu... Na Bíblia, vale é sinônimo de tempos difíceis. A Bíblia fala do vale da calamidade, o Salmo 84 fala do vale das lágrimas, Oséias menciona o vale da aflição, e Davi no Salmo 23 fala do vale da sombra da morte. O que é um vale? O que é um vale? É uma fase essencialmente difícil, pode mostrar, é uma fase essencialmente difícil, são os dias maus da vida humana, quando o inimigo concentra todos os esforços para destruir a sua vida. E sabe o que é que nós sentimos no vale? Irmãos, nós sentimos frio, sentimos medo, sentimos desespero, pensamos até às vezes em dar cabo da vida, nos sentimos impotentes à mercê dos nossos problemas. Assustador o que tem acontecido no Brasil evangélico nos últimos anos. É impressionante, mas eu tenho que dizer, cresce o número de suicídio entre pastores. Já ficamos assustados quando constatamos, pastor Joel sabe bem disso, como tem crescido o número de divórcio no ministério pastoral. Já é assustador, não é? Agora, irmãos, cresce o número de pastores que estão tirando a própria vida. O que é que está acontecendo? Tinha um grande amigo na Bahia, morávamos em cidades vizinhas. Na semana em que ele estava celebrando, parece-me, os 10 anos do seu casamento, na mesma semana, ele, sem que se saiba porque, não deixou nada escrito, não justificou nada, foi no quintal da casa dele, amarrou uma corda, uma corrente, sei lá, e se enforcou. Na semana em que ele celebrou 10 anos de casados. Um grande amigo, pastor, um intelectual, jovem, bem mais novo que eu. O que sentimos no vale? Sentimos uma angústia tal, medo, frio, abandono, desespero, solidão. Pensamos que as pessoas já não amam mais a nós, pensamos que o próprio Deus nos esqueceu, e acabamos muitas vezes nos esquecendo de nós mesmos. O problema, sabe qual é?
é que não tem como evitar os vales, todos nós passamos por ele. Logo, a questão não é como evitar, a questão é como enfrentar, porque é inevitável, é inexorável a existência humana. Então, com essa conversa de hoje pela manhã, eu espero animar os irmãos, eu espero deixar os irmãos com uma fé muito mais amadurecida, no sentido de que nem tudo vai dar certo, de que teremos que passar por fases difíceis da vida. Uns aqui estão passando, 2 pessoas me abordaram hoje pela manhã, mas 2 pessoas desse universo aqui, há tantas outras pessoas passando por angústias, ou já passaram, e a pior notícia é, se você não está passando, se você nunca passou, vai passar. Vai passar. Então o problema não é como evitar, o problema é como enfrentar. Precisamos nos lembrar de algumas coisas, e a Bíblia nos mostra que devemos nos lembrar de algumas coisas quando estivermos passando por um vale, uma angústia, uma fase difícil. Primeira coisa que devemos lembrar é que essas fases são inevitáveis, inevitáveis. Não dá para fugir dos problemas. Olha o que aconteceu com a Chapecoense. Quem diria que um clube pequeno, do interior do Brasil, em franca ascendência, passaria por aquela situação? Nós ficamos perplexos com as imagens da celebração dos títulos, da possibilidade de disputar qual era o mesmo campeonato que eles iam disputar? A Libertadores. E eles estavam esfuziantes no vestiário. Lembra daquelas imagens? E logo em seguida, poucos dias depois, a imagem de destruição, de morte. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar? O Senhor Jesus nos lembra, em João capítulo 16, no mundo vocês terão aflições. Ele foi bem realista. Ele foi bem realista. Então não dá para se pregar o evangelho que garante que tudo vai dar certo, porque nem tudo vai dar certo. Pregamos o evangelho dizendo que Deus está no controle, mesmo quando as situações são adversas. É isso que diz a Bíblia. Vocês terão aflições no mundo, terão problemas, enfermidades, doenças, luto, desemprego. Vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo no meio das aflições, porque eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. A questão não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer, e eventualmente nós vamos passar por isso. Haverá tempos de frustração, de fracasso, de fadiga, vales que fazem parte de uma vida normal, de uma existência humana. Portanto, não seja surpreendido, os vales são inevitáveis. Uma outra coisa que precisamos lembrar quando estivermos passando por essas fases, é que eles são imprevisíveis. Os vales são imprevisíveis. O Brasil ficou comovido com aquela notícia veiculada na TV, de um acidente, da queda de um helicóptero que levava a noiva para a celebração do seu casamento, lembram? Meu Deus do céu, dá para imaginar uma situação dessa, irmãos? O noivo esperando, todos os convidados esperando, um casamento campal, e a noiva sai de São Paulo, de outras cidades do interior, e vai se dirigindo ao local, desceria em alto estilo, no casamento. O helicóptero caiu. Surpreendeu todo mundo. E todo mundo no casamento, e o noivo esperando. Ela estava atrasada. Mas o atraso é porque ela já estava morta no caminho. Meu Deus, quem imagina algo assim? Quem imagina algo dessa natureza acontecendo? São imprevisíveis. Não é possível planejar. Não é possível agendar os dias maus, porque eles são inesperados. Geralmente eles chegam numa hora inapropriada. Por exemplo, alguma vez um pneu do seu carro furou no momento bom? Você saiu com sua família de férias e planejou no caminho que o motor do seu carro ia pifar? Isso não acontece. As coisas vêm ao nosso encontro sem que sejam convidadas, geralmente quando menos se espera, nas horas mais inconvenientes. Seria tão bom, irmão, se nós pudéssemos agendar os nossos problemas e as nossas situações difíceis, mas isso é simplesmente impossível. Veja o que é que o profeta Jeremias diz: um desastre vem depois do outro,
No instante, minhas tendas foram destruídas, e meu abrigo, no momento, foi ao chão. Imprevisibilidade. Imprevisibilidade. Quando tudo está tão bom, simplesmente os problemas vêm. Mas lembre-se também de um outro detalhe importante. Além do fato de que os vales são inevitáveis e imprevisíveis, eles são imparciais. Ninguém está imune aos problemas da vida. Ninguém tem isenção à dor e ao sofrimento. Ninguém recebe um salvo-conduto quando vem a este mundo. Todo mundo tem problema. Pessoas boas e pessoas más. A Bíblia diz que o sol, a chuva cai no terreno do bom e no terreno do mal. O sol brilha sobre todos. Harold Kushner era um rabino, trabalhava em Nova York, depois mudou-se para Boston. E Harold Kushner escreveu um livro, quando coisas ruins acontecem às pessoas boas. Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas. Neste livro, ele conta da sua experiência, do nascimento de Aron, seu filho, e aos 14 anos, esse menino morreu. Logo se percebeu no seu nascimento que ele não tinha saúde. E ele tinha uma doença chamada progéria, que é envelhecimento precoce. O menino morreu aos 14 anos, com a aparência de um ancião de 80 anos. E ele se questiona e começa a se perguntar, por que isso aconteceu comigo? Eu sou um rabino, eu falo em nome de Deus, eu ensino o caminho de Deus às pessoas, eu cuido de famílias. Como foi que Deus permitiu esta calamidade na minha família? O meu filho não tem culpa nenhuma. Se fosse comigo, ele questiona em seu livro, se fosse comigo, mas o meu filho. E na epígrafe do seu livro, ele tomou as palavras de Davi, quando o filho adulterino de Davi com Batseba morreu. Aquele menino que precedeu Salomão. E Davi disse, por esse menino, eu chorava, eu orava, enquanto ele ainda tinha vida, mas agora eu não posso mais fazer nada. E ele usa essas palavras na epígrafe do seu livro. Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas, os vales são imparciais. Em Mateus capítulo 5, verso 45, nós lemos, Deus faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. Deus manda a chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Quando nós passamos por uma situação difícil, quando estamos passando por um vale de sombra de morte, a primeira reação que temos é, meu Deus, por que eu? Ou ainda, o que foi que eu fiz para merecer? E nós somos tentados a nos lembrar de alguém que é uma pessoa de um comportamento reprovável, de uma conduta reprovável, e quase sempre nós pensamos, mas meu Deus, comigo, eu sou uma pessoa tão boa, eu amo ao Senhor, eu temo ao Senhor. Irmãos, os vales são imparciais. Todos nós, bons ou maus, passamos por bons ou maus momentos na vida. Não é, meu filho? Não é verdade? Portanto, ao invés de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Lembre-se e reconheça que essas coisas acontecem com todas as pessoas, simplesmente porque nós estamos vivos. Só há um meio de evitar enfrentar esses vales sombrios da existência humana, é não vindo ao mundo, não nascendo. Mas a vida, irmãos, é imparcial. Os vales são imparciais. É bom também que você se lembre de um outro detalhe, quando estiver passando por uma fase difícil na vida, é que os vales são temporários, eles não vão durar para sempre. Eles têm um tempo para começar e tem um tempo para acabar. Mesmo que seja demorado, ainda assim, acredite, os vales são temporários. O Salmo 23, no verso 4 diz, ainda que eu ande. O Salmo não indica alguém sentado, prostrado, deitado e derrotado. O Salmo indica que você está andando, portanto, se está passando por uma fase difícil, continue sua vida. Toque a sua rotina, congregue, venha para a igreja, participe dos cultos,
Continue sendo fiel a Deus, continue andando e fazendo a sua parte. Você só está atravessando a fase difícil. Não tem que se assentar, se prostrar, entregar os pontos e achar que tudo acabou. Isto vai passar em nome de Jesus. O Salmo 23, verso 4 nos diz: eu estou andando pelo vale, mas eu não estou parado não. Eu continuo. O vale não é um lugar onde se fica a vida inteira. É um lugar de passagem. É uma circunstância de duração limitada. Os vales são como túneis. Tem o início, mas também tem um fim. Eles vêm, eles vão também. Não se desespere. O ditado popular diz: há uma luz no fim e há mesmo. Isto vai passar. Isto vai passar. E como aquela música muito popular no nosso meio evangélico, e do outro lado você vai cantar o hino da vitória. O hino da vitória. Pode parecer que demora, pode parecer que as coisas não têm solução, mas Pedro, lá na primeira epístola, nos diz: há uma herança. Olha a promessa do Senhor: há uma herança imperecível, guardada nos céus para vós, ainda que por um pouco de tempo vocês estejam entristecidos por todo tipo de provação. Há uma herança, ainda que agora você não consiga enxergá-la. Há uma vitória, há uma bênção. Portanto, se está passando por uma fase difícil, lembre-se, você está andando. A vida continua. Não entregue os pontos, porque você está andando pelo vale da sombra da morte. E a melhor notícia é que o Senhor está com você. Vara e cajado são seu consolo. É verdade, nesse texto Pedro diz: nós vamos passar por tempos difíceis, mas é por pouco tempo. Existe uma maravilhosa esperança à nossa frente. Pedro está falando que Deus guardou para nós uma vitória, uma bênção. Portanto, o texto de falta o texto ali, 1 Pedro 1,6. Há uma herança imperecível guardada nos céus para vocês. Ainda que por um pouco de tempo vocês estejam entristecidos por todo tipo de provação. Por favor, diga para a pessoa ao seu lado: tenha paciência. Diga aí: isto vai passar. Diga aí: há uma vitória. Então vamos continuar, estamos caminhando. Vales são temporários. É a paciência. Mas há uma outra coisa também que você não pode se esquecer quando estiver passando pelos vales. Os vales não são acidentais. Não são acidentais. A sabedoria popular cunhou uma expressão verdadeira: nada é por acaso. É verdade mesmo. É verdade. Nada é por acaso. Os vales não são acidentais. Deus tem sempre um propósito em mente ao permitir que passemos por vales. Deus tem sempre um plano maravilhoso para nós. O texto de Paulo diz: todas as coisas contribuem para o bem, mesmo que a gente não veja isso ainda, mesmo que a gente não enxergue isso ainda. Os vales não são acidentais. Não importa se você está passando por uma crise de dúvida, de depressão, de desespero, de desânimo, de derrota, Deus tem algo em mente bom para você. Quando o Senhor permitiu que os moradores de Jerusalém fossem levados cativos para a Babilônia, Jeremias escreveu uma carta àqueles que foram viver na Babilônia, no cativeiro, abandonados, alijados da sua cidade, longe de Jerusalém, lá em Babel. Jeremias escreveu uma carta aos exilados. E na carta Jeremias dizia assim: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, são planos de paz. Meu amigo, como é que alguém escreve isso para exilados? O sujeito não tinha mais a sua língua, não tinha mais a sua pátria, não tinha mais a sua terra, não tinha mais a sua culinária, não tinha mais seus costumes, não tinha mais o templo em Jerusalém para adorar, não tinha mais o sacrifício, não tinha mais o sacerdócio. Todos os símbolos da presença de Deus tinham sido varridos do meio deles. E ainda assim, eles recebem uma carta dizendo: eu bem sei os planos que eu tenho para vós. São planos de paz, para vos dar uma esperança e um futuro.
Veja o que diz Pedro ainda, na primeira carta, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, na qual, nessa esperança, grandemente vos alegrais. E Pedro diz, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês estejam entristecidos com todo tipo de provação. Ainda que agora, vocês se vejam angustiados, abatidos, entristecidos, envolvidos em situações difíceis, há uma herança incorruptível, incontaminável, guardada nos céus para vós. Você conhece a figura do rei Ezequias, lá no texto de Jeremias? Ezequias adoeceu gravemente, capítulo 38 de Isaías, e o Senhor mandou um recado para o monarca. Ô Isaías, vai lá no rei e dê um recado para ele. Sabe qual foi o recado de Deus para o rei, através de Isaías? Tudo bem, rei? Tudo bom, profeta, tudo bem. O senhor está doente, né? Estou doente. Eu trouxe um recado do Senhor para você. Foi. O que foi que o Senhor mandou dizer? O Senhor mandou dizer que você coloque a sua vida em ordem, coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Olha que recado. Está lá, Isaías 38. Olha, o Senhor mandou lhe dizer que essa doença vai lhe matar. E mandou dizer que o Senhor pague suas contas todas, tire o seu nome do SP do Serasa, que o Senhor faça o seu testamento aí. Como é que se faz quando o sujeito tem posses e vai a partilha dos bens aí com os meninos, as meninas, porque o senhor vai morrer. A Bíblia diz que o rei virou assim as costas, virou-se de costas, colocou a cara na parede, começou a chorar, começou a orar. Isaías foi embora. No meio do caminho, o Senhor disse, Isaías, volte aí, volte aí, vai lá. Diga lá, dê outro recado para ele. Sim, senhor. Aí chegou lá. Se o senhor mandou um recado para você, o rei deve ter pensado, ele agora vai dizer a data do funeral. Mas não foi. O Senhor disse que perdoou o seu pecado. O Senhor mandou lhe dizer que você ainda tem 15 anos de vida pela frente. Você vai ficar curado. Sabe qual foi a conclusão do rei Ezequias? Depois que ele passou por aquele vale de enfermidade, depois que ele passou por toda aquela fase de angústia, de tristeza, depois que ele recebeu um recado dizendo, você vai morrer, depois que ele recebe outro recado dizendo, não, Deus te abençoou, te perdoou e vai te dar mais 15 anos de vida. Sabe qual foi a conclusão do rei? Isaías 38, 17. Foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Foi para o meu bem que eu passei por isto. Foi para a preservação da minha vida que eu passei por essa enfermidade. Foi para aprender mais de Deus. Foi para me aproximar mais dEle. Foi para aprender a amar mais as pessoas. Foi para olhar a minha família com outros olhos. Foi para que eu me tornasse mais responsável nos meus negócios. Foi para o meu bem que eu passei por esta grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Os vales não são acidentais. Se Deus permite que você passe ou esteja passando por uma fase difícil, acredite, Deus está olhando para você, e ao final desse tempo, você olhará para trás e vai dizer, agora eu entendo porque Deus me permitiu passar por aquela fase, agora eu entendo porque Deus me permitiu passar por aquela tempestade, agora eu entendo porque foi que Deus me deixou, foi para que eu o procurasse mais. Os vales não são acidentais. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Eu olho para a história de José do Egito. Quando eu era garotinho, não o ex-governador do Rio, a situação está complicada. Quando eu era um menininho, eu gostava muito de ler os livros que meu pai comprava. Meu pai
gostava muito de histórias em quadrinho também. E eu lia tudo e ficava pedindo à minha mãe que me arranjasse alguma coisa para ler. Né? Mas lê essa aqui. Não, mas essa aqui eu já li. Então lê essa revista. Não, mas essa eu também já li. E aí minha mãe teve uma ideia brilhante. Toma, vai ler aqui a Bíblia. Eu devia ter 7 anos, 8 anos, quando eu me lembro bem de uma dessas ocasiões. Aí eu abri a Bíblia e para um menino aos 8 anos ler a Bíblia, sem orientação nenhuma, eu disse, mas mãe, eu não entendo nada. Mas olha, aí sabe o que minha mãe fez? Abriu no ciclo dos patriarcas, na história de José. A história de José, todo menino gosta de ler, né? Aí eu fui ler a história de José. Aí depois ela abriu, a minha mãe estrategicamente, abriu nos textos, por exemplo, da crucificação de Jesus. Eu, aos 8 anos, li e chorei. Mas quando eu li o ciclo de José, aos 8 anos, eu fiquei pensando, meu Deus, por que Deus permitiu que esse sujeito passasse por tudo isso? Lá na frente, quando José se dar a conhecer aos seus irmãos, depois de décadas, depois de ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos, ter sido escravo na casa de Potifar, ter sido preso lá naquela masmorra, os seus irmãos vão procurá-lo. Agora ele era o governador do Egito, e José se dá a conhecer aos seus irmãos, e José diz, foi para a preservação da vossa vida, diz José para seus irmãos, foi para a preservação da vossa vida, que Deus me mandou adiante de vós. Depois de ter passado por toda aquela fase, por toda aquela angústia, depois de ter amadurecido e olhado para trás, José diz, eu não vim para cá por um acidente, não. Deus me mandou à frente de vocês para preservar a vida de vocês. Duas coisinhas rápidas que acontecem quando nós passamos pelo vale. Eu espero que aconteça. A primeira é que nós aprendemos a crer mais, adquirimos fé nos vales. A fé é adquirida. O ditado popular diz que quem não vem pelo amor, vem pela... Então você entregue sua vida a Jesus, enquanto tudo está aparentemente bem. Porque Deus lhe ama tanto, que talvez Deus permita que você passe por uma fase difícil para entregar a vida a Jesus. Quem aqui se converteu a Jesus numa fase muito difícil da vida? Levanta as mãos. Aí, ó. Entregou a vida a Jesus numa fase difícil. Porque os vales servem para isto mesmo. Para nos levar ao Senhor. Para que conheçamos ao Senhor. Para que tenhamos fé salvadora. Foi numa fase difícil da sua vida que alguém lhe procurou para falar de Jesus para você. Foi numa fase difícil que alguém disse, olha, Deus ama você e tem um plano maravilhoso na sua vida. E na fase difícil você ficou se perguntando, como é que Deus me ama e tem um plano maravilhoso se eu estou nessa situação? Muito bem, é porque naquela fase você precisava conhecer ao Senhor. Uma outra coisa, a fé é adquirida nos vales. A fé é adquirida no meio das tempestades. A fé é adquirida no meio da angústia. O texto de Mateus capítulo 14 diz sobre os discípulos pescando. Quando subiram para o barco, o vento se acalmou, ele acalmou o vento. Então os discípulos que estavam no barco se aproximaram e adoraram ao Senhor e diziam ao Senhor, diziam a Jesus, você realmente é o Filho de Deus. Foi no meio da tempestade, achando que iam morrer afogados, que eles constataram, no meio da tempestade, que de fato aquele que estava no barco com eles era o Filho de Deus. Então, acredite, é bem possível que Deus permita que você passe por uma fase difícil, para que você creia, para que você se converta, para que você entregue sua vida a Jesus numa fase difícil. Quantas pessoas frequentam igrejas em fases difíceis? Tomam a decisão de ouvir a palavra de Deus numa fase difícil. É isso. Uma outra coisa interessante que acontece nos vales, além de se adquirir a fé, é que a fé é fortalecida, é amadurecida. Porque quando passamos por vales, buscamos mais ao Senhor, lemos a Bíblia com mais acuidade, com mais profundidade. É passando pelos vales que buscamos a ajuda do nosso irmão, participamos do nosso pequeno grupo, não deixamos de ir aos cultos. É passando pelos vales que muitos de nós adota a postura de fazer o seu jejum pessoal, porque tudo isso
vai fortalecer a sua fé quando você passa por essas fases difíceis. Paulo dizia, lá nos 2 Coríntios, quando eu estou fraco, aí é que eu fico forte. Quando eu estou passando por um vale difícil, aí é que eu fico forte. Quando eu estou passando por uma tempestade, aí é que eu remo com mais força. Quando eu estou passando por necessidades, aí é que eu sou mais criativo e trabalho mais e luto mais para superar essa fase. Se está passando por uma fase difícil, irmão, lembre-se, você só está andando pelo vale da sombra da morte. Se está andando, você vai superar. Cláudia, Cíntia está conosco no culto hoje, Cláudia. Cadê Cíntia? Vem cá, Cláudia, vem com ela aqui. Deixa eu contar uma história sobre essa moça aqui, pastor. Pode falar. Vem cá. Irmãos, deixa eu falar sobre essa. Eu nem a conheço direito não, viu? Eu nem sei fofocar muito sobre ela, porque não. Mas quarta-feira passada, esta jovem sorridente estava no culto. Você foi convidada por alguém para vir para a igreja quarta? Você viria de todo jeito. Aí ela estava no culto na quarta-feira passada. Vem aqui para todo mundo lhe ver direitinho. Chega para cá, chega. Aí eu estava fazendo a segunda parte do estudo bíblico, que tinha começado na quarta anterior. E eu disse, tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus? Aí Cíntia disse, eu. Você ainda não entregou a sua vida a Jesus? Não. E por que você não entrega agora? Eu quero. Aí quarta-feira, irmãos, essa moça, Cíntia, entregou a vida a Jesus. E nós queremos dizer para ela que ela é muito bem-vinda à nossa igreja. E eu disse para ela na quarta, domingo que vem, pela manhã, você precisa estar com Cláudia na classe Novos Convertidos. Eu não disse que ia pregar essa peça para ela hoje de manhã, não. Isso aqui é surpresa para ela. Mas nem Cláudia sabia. Mas, você já vinha... Ah, foi? Tá? Já veio disposta, muito bem. Vamos de pé. Enquanto Cíntia fica aqui com Cláudia, eu quero convidar vocês. Eu quero perguntar se há alguém nesta manhã que também não entregou a vida a Jesus ainda, mas quer aproveitar essa manhã para fazer como Cíntia fez. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se há alguém que deseja dar um passo, entregando sua vida a Jesus, quero convidar você para que saia de onde está e venha aqui, junte-se a nós. Nós queremos orar por você. Assim como estamos orando por Cíntia, nós queremos orar por sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas você quer fazer isso agora, talvez você esteja passando por um vale, talvez não. Isso não faz a menor diferença, porque o Senhor é pastor, tanto nas montanhas como nos vales. Mas se você ainda não entregou a vida a Jesus, eu quero convidá-lo para que você dê um passo de fé, entregando sua vida a Jesus nesta manhã, dizendo, olha, eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Há alguém entre nós que quer fazer isso? Saia de onde está e vem aqui. Nós queremos orar por você, queremos lhe abençoar. Enquanto a congregação canta esta linda canção, você tem a oportunidade de dar um passo na direção do Senhor, assim como Cíntia, entregando sua vida ao Senhor. Vamos cantar. Nosso Deus, nós pedimos a tua bênção sobre a vida de Cíntia. Pedimos que o Senhor segure a sua mão, que o Senhor sustente a sua fé. Pedimos que o Senhor use a nossa igreja para sermos uma família para ela, para que aqui ela se sinta fortalecida, Senhor, animada e nunca mais olhe para trás. Abençoamos a sua família, seus familiares, próximos e distantes. Abençoamos a sua saúde, o seu vigor, o seu trabalho, e pedimos que todas as áreas da vida de Cíntia sejam transformadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Enquanto cantamos, se você... Deus te abençoe. Enquanto cantamos, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, você pode vir aqui à frente. Nós também queremos orar por você. Vamos cantar.